Olá, meus decoradores, vamos para mais uma montagem de festa aqui real comigo. Eu vou passar todos os pulinhos do gato. Esse é o espaço que nós vamos transformar. Um espaço super simples, o alpendre na casa da minha cliente. E eu comecei aí, ó, fazendo toda a parte da madeira. Então eu vou medindo ali tudo certinho para poder fazer o plano de fundo e começar toda a minha transformação. Você vai observar que eu faço no prego, Joel, mas por que no prego e não na parafusadeira? É muito mais rápido para mim fazer a desmontagem depois, mas pode ser no parafuso, inclusive aconselho para lugar que tem vento assim, porque fica mais seguro. Eu estou falando aí para você que eu não fiz o fechamento do bastidor completo, porque eu tinha essa coluna e o painel ficaria mais alto. Então, se eu fechasse a parte de baixo, eu não ia conseguir, porque ia prender o meu painel. Então, nesse caso específico aí, eu vou precisar levantar o painel assim, ó, só com a parte de cima e com 3 pés. Então, não tem para onde correr. Eu poderia fazer esse painel fora e depois levar ele, mas era muito baixo, porque como é um alpendre, o início atrapalha muito. Então, ele não iria passar de todo jeito quando eu colocasse ele na diagonal. Então eu fiz assim e depois ali eu comecei a já grampear. Joel, por que você grampeou? Poderia ter grampeado em cima? Poderia. Mas como ficou um pouco alto, eu queria agilizar o processo. Então eu comecei ali ó, de início já grampeando tudo certinho. Nesse ponto aí em específico, como o meu tecido ele não era o suficiente, eu coloquei um pedaço para um lado e um pedaço no outro. Por quê? Porque se eu centralizasse, ia chegar uma parte do tecido que não ia ter madeira para grampear a emenda. Então eu coloquei ali e eu faço como se fosse uma espécie de costura. A parte que está rasgada eu coloco para dentro. E depois eu vou grampeando para ficar um acabamento mais bonitinho. Se bem que nem iria mostrar, porque eu ia sobrepor os módulos. Mas é sempre bom ter esse cuidado e também, se for o caso de não ter painel, assim você consegue fazer. E aí, ó, 3 pessoas, cada um num pé do painel, consegue levantar. Então eu venho amarrando ali na madeirinha do telhado lateral e começo a fixar. Simples assim, ó, sem segredo. Então eu vou olhando os pontos de fixação no local, mas se não tivesse nessa altura, subia no telhado e amarrava. Então eu amarrei inclusive ali ó, no portão e no contador de luz. Depois disso, eu venho, olha, ó, simples assim, fechando a parte de baixo, um preguinho em cada pezinho e meu bastidor de madeira tá pronto. Não tem segredo, sem segredo nenhum, nenhum bicho de 7 cabeças. Então agora eu começo a fechar aquela lateral ali, Joel, mas por que você está fechando isso? Porque vai ter uma transformação e eu vou ter um espaço mais completo para minha decoração, sem essa poluição visual. Então, olha, um muro sem estar rebocado, um monte de planta e tudo mais. Não tem decoração no mundo que fique bonita aí. Poderia ter feito uma forração de teto, vendido isso, mas a cliente não queria esse investimento, então eu faço as laterais e consegui vender para ela algumas nuvens penduradas para poder dar uma disfarçada e o balão na frente do alpendre. Então agora no lado oposto eu começo a fazer o painel do tamanho ali na altura tudo certinho que eu preciso, então um pé mais alto que o outro porque o alpendre ele é descido e eu faço isso, levanto e amarro, mais uma vez sem segredo. E agora eu começo a fazer o tensionamento da lateral do excesso do tecido. Então, grampear não tem segredo nenhum, e eu fui fazendo isso e eu já começo aí, ó, tem um espaço que começa a ser transformado. E aí depois disso eu comecei a colocar o piso. Esse carpete é um carpete já bem utilizado, eu utilizo muito meu carpete. E esse piso ele é muito chato de colar porque ele é um contrapiso. Então tem que ir ali colocando alguns pesos para poder o vento não levantar. E você pode fazer isso e fazendo isso com a fita dupla face mesmo. Eu utilizei fita dupla face normal, mas se você quiser e preferir, pode fazer com fita de carpete que você consegue esticar muito mais. Aí eu estou mostrando para você como é o meu painel. O meu painel ele tem o pé aparente proposital porque a gente coloca muito ele para locação e eu tenho um receio que esse painel caia no local que o cliente tenha vento. E o que acontece? Aqui é muito comum fazer festa nesse ambiente que eu estou mostrando aí na frente da casa do cliente, locais mais abertos. Então nós sempre mandamos. Então é uma placa de compensado, 2 ripinhas segurando o pezinho lateral. E esse tecido, inclusive, nós não compramos, é o tecido de voal. Então dá para fazer com tecido de voal sem problema nenhum. Aí eu estou mostrando, olha, eu coloquei um ponto de fixação naquela madeira no meio onde eu juntei o tecido e amarrei, grampeei, amarrei uma placa, depois puxei uma placa para o painel circular. Por que isso, Joel? Para não dar vento e acabar
derrubando meu painel. Mais uma vez aqui eu mostrando que eu prendi um painel no outro, então já deixo o cordãozinho para amarrar ali um cachinho de balão e ir fazendo todo o meu painel. Mais uma vez, olha, eu fiz com o tecido de voal, não comprei o voal, ele tá dobrado, duas dobras, e ali eu aproveito os meus tecidos, as minhas cortinas. Nesse ponto aí em específico, eu comecei a colocar as mobílias e o esqueleto da minha guirlanda de balão, que era para saber como eu queria. Joel, mas por que você colocou logo a mobília? Porque eu precisava saber onde é que eu queria colocar balão exatamente. Então não é da forma certa, só para ter uma noção de como vai ficar ali o posicionamento e a partir daí começar a posicionar o meu esqueleto dos balões. E assim sucessivamente, todos os painéis com a espera é o cordãozinho, que é onde vai amarrar o balão. Essa coluna central a gente revestiu também com uma cortina para não ficar aparente ali no meio. Poderia fazer de balões, mas ia encher muito, não ia ficar legal. Aí, ó, eu comecei a fazer um mural desconstruído. Isso foi um over delivery para minha cliente. Ela não esperava que iria ter, então eu fiz a mais com os mesmos balões que eu já tinha. Então eu rendi um pouquinho o balão e fiz ali. Nesse ponto eu já estou colocando o esqueleto também dos arcos. Na entrada teve esses dois arcos. Então eu começo a dispor todos os esqueletos, que é para eu saber depois onde eu vou fazer a aplicação dos outros balões para poder dar acabamento. Observe que ali, ó, em cima do carpete tem um monte de coisa para segurar, porque como não era fita de carpete mesmo, era uma fita dupla face, o vento levantava. Então tem que ter esses truquezinhos ali até o vento baixar. Então aí a gente começou a fazer o enchimento dos balões na lateral e a aplicação daqueles grupinhos de balões menores. Aqui eu estou enchendo os balões tamanho 16, não é o Big Ball tamanho 16, junto com o Bubble, porque são eles que eu vou fazer a aplicação no meu painel. Então agora eu começo ali, ó, a repor a minha mobília, colocar no lugar certo e fazendo os testes para saber onde eu quero e a dispor também todas as minhas peças. É uma festa infantil, então de menino, e eu não coloquei tantas peças porque é um tema que não tem tanto recurso e a cliente também não fez um investimento tão completo em doces e tudo mais. Então, nas costas do meu painel lateral, eu fiz um cenário de lembranças também over delivery para minha cliente, aproveitando todos os balões, porque o convidado passava por ali. Então, eu ampliei o meu projeto de uma forma muito óbvia e simples, mas que a cliente não esperava. Eu fiz ali ficar uma festa visualmente grandiosa, mas com um material muito comum e básico. Então é essa a visão que eu quero trazer para você. Você consegue transformar tudo com o que você tem. Não tem nenhuma mobília fora do comum, para que você veja que é possível sim entregar algo grandioso com material óbvio.